Olá, pessoal. Aqui é o professor Washington Soares e hoje a gente vai continuar falando sobre Brasil colônia, mais especificamente sobre economia e sociedade açucareira. Pessoal, depois que Portugal resolveu efetivar a colonização aqui na América, o modelo a ser implantado foi o modelo das capitanias hereditárias, né? A gente já viu em vídeo anterior que esse modelo teve os seus limites, né? Uma série de dificuldades impuseram no conjunto um fracasso a esse modelo de colonização. Entretanto, o produto açúcar, ele continua sendo interessante dentro da ótica comercial da época. Então, se houve um fracasso das capitanias hereditárias, a gente não pode dizer que há um fracasso da cana-de-açúcar. Então, a gente vai ver que com a chegada do governo geral, né, com a chegada dos jesuítas também, né, atuando na pacificação, né, dos indígenas, pacificação, leia-se civilização, né? Então, a gente vê que a colonização começa a se assentar. É claro que aos trancos e barrancos em muitos lugares, né, quando a gente diz a civilização do indígena, é a civilização dentro daquele projeto católico, né, colonialista, que a gente já viu em outro vídeo. Mas no que diz respeito à questão econômica, a gente precisa focar no açúcar, pessoal. O açúcar ele foi o produto mais lucrativo durante todo o período colonial, superando inclusive o ouro do século XVIII. Tá bom? Essa produção ela vai obedecer uma lógica muito simples, que é a lógica mercantilista do exclusivo metropolitano, né? Ou seja, toda a riqueza que é produzida aqui, a seta aponta para Portugal. Né? Então, o cana-de-açúcar não seria diferente. Então, o açúcar que é produzido aqui é revendido por Portugal na Europa, né? Então, a maior parte do lucro desse comércio fica não no Brasil, fica na Europa. E a gente vai ver que não fica nem tanto assim em Portugal, tá bom? Mais adiante a gente vê isso. Então, pessoal, um engenho, para todos os efeitos, ele não é, né, guardado as devidas proporções, ele é uma fábrica, né? Essa agromanufatura, ela é cara, é um empreendimento caro. Então, para montar um engenho, né, plantar extensos pedaços de terra com a cana-de-açúcar, né, esperar crescer, mão de obra para poder fazer isso. Enfim, é um empreendimento muito caro, tá bom? E a gente vai ver que esse capital não sai de Portugal, tá bom? A gente vai chegar lá também. O que a gente vê aqui, pessoal? Que o engenho, enquanto local de trabalho, ele tem as suas particularidades. A força motriz utilizada vai variar de acordo com o engenho, né? E, óbvio, com as possibilidades de cada senhor e as possibilidades geográficas do local, tá? Tem a força motriz animal, né? Com bois. Tem a força motriz humana, que é com os escravos, né? Que a gente está vendo aí à esquerda do boi, né? Mas à direita a gente vê com o escravo, tá? Ou hídrica, quando há a possibilidade de um moinho, né? Mas claro que isso não é para todos os engenhos. Bom, o trabalho ele é predominantemente escravo. Entretanto, há também o trabalho livre. O trabalho livre nessa sociedade açucareira, ele é ocupado por uma faixa muito pequena de indivíduos, né? Mas ele existe, tá bom? A gente não pode esquecer que ele existe, ainda que seja uma faixa reduzida de indivíduos, tá bom? Os trabalhadores, pessoal, em geral, são trabalhadores especializados, né? Então, lembra um pouco aquela divisão mais adiante na Revolução Industrial, mas que a gente já vê nesse momento nas manufaturas, né, espalhadas pela Europa. Então, o objetivo, né, é maximizar a produção, tá bom? E, além da especialização, óbvio que há a fiscalização. Pessoal, o trabalho escravo, ele é, em geral, pouco produtivo, né? Enquanto a justificativa era muito ideológica, né, era espiritual, religiosa, para ser mais exato, e lá na frente, abre aspas, vai ser uma explicativa biológica, apontando que o negro ele não era capaz de fazer esses serviços, né? Ou que o indígena também. Na verdade, pessoal, a explicação é muito simples. O trabalho escravo é um trabalho de baixíssima produtividade. O sujeito vai ficar se matando o dia todo,
né? Então, ele vai trabalhar de uma forma não, abre aspas, não muito empenhada, né? Era muito comum que esses sujeitos sabotassem, né, essas máquinas. Uma máquina dessa era muito delicada, era muito cara. Então, se o sujeito sabota, ele fica alguns dias sem trabalhar. E como não tem, muitas vezes, como apontar quem é que fez, quem é que não fez, daí a fiscalização. Então, o trabalho, né, para além das suas dificuldades normais, a atenção da escravidão também, que a gente não pode destacar desse processo, não tem como separar, tá bom? Aqui a gente vê um processo de produção açucareira, pessoal. Claro que pode variar um pouquinho de local para local, né? Mas a gente vê que por que se dá essa produção, pessoal? O açúcar, ele é um produto muito caro, ele é uma especiaria muito desejada na Europa. Então, a partir do momento em que Portugal, e aí já com a colonização um pouco mais avançada, começa a injetar toneladas e mais toneladas de açúcar na Europa, então isso vai fazer uma certa diferença do ponto de vista econômico para os portugueses, sim. Esse produto tem uma demanda muito grande. Né? Portugal vai ser o primeiro grande produtor de açúcar da América. Não vai ser o único, né? Em outros locais de produção espanhola, inglesa, holandesa, né? Essa produção vai existir também, né? Mas o destaque é o Brasil, do ponto de vista quantitativo, o destaque é o Brasil, tá bom? Então a gente vê que esse preço, esse produto, como tem um preço muito elevado, então Portugal, de certa forma, tenta proteger essa produção, tá bom? E é interessante porque os portugueses herdaram disso. Herdaram isso primeiro dos árabes, né, que produziam açúcar, e depois também da própria experiência deles nas ilhas do Atlântico. Então, os sujeitos, quando trazem efetivamente essa produção para o Brasil, já há uma experiência prévia, já há conhecimento prático do assunto, né? Só falta organizar a escala de produção, que aí é um pouco mais complicada. Como eu tinha dito, pessoal, montar um engenho era algo muito caro. Então, boa parte do financiamento, né, do capital para poder produzir isso, vinha da Holanda, né? Ironicamente, de muitos cristãos novos, de muitos judeus que tinham sido expulsos de Portugal e foram para a Holanda, né? Que é uma região de ampla tolerância religiosa nesse momento. Então, a gente vê que esses sujeitos financiam muitas vezes esses engenhos aqui e, curiosamente, na ponta vão acabar ficando com o maior lucro. Por quê, pessoal? Números aproximados. Para você produzir um tanto de cana-de-açúcar, você basicamente, nesse momento, você precisa plantar o máximo possível. Né? Lembra que eu falei, a produtividade é baixa, o indivíduo, o trabalhador, ele não trabalha muito. Então, para aumentar a minha produção, né, não existe técnica de aumento de produtividade, então eu tenho que aumentar a minha área plantada. Para isso, eu preciso de mais homens para plantar e colher. Né? Então, isso me faz depender cada vez mais da mão de obra escrava, né? Que também é cara. Então, muitas vezes, o sujeito que produz a cana-de-açúcar, quando ele vai vender o produto, ele já está endividado, ele já está basicamente pagando conta que ele assumiu lá atrás. Né? Então, curiosamente, pessoal, números aproximados, a gente poderia dizer que algo em torno de 5% do lucro do comércio de açúcar, né, do plantio até a venda do açúcar refinado na Europa, aproximadamente 5% ficava com o senhor de engenho. Algo em torno de 25% mais ou menos ficava com Portugal, né, que era basicamente um atravessador, e os outros 70% ficavam com os holandeses. Porque o holandês ele pega o açúcar que a gente vê aqui, né, no final, aqui nesses gomos aqui, nesses pedaços grandes de açúcar, já depois de um processo de produção do melaço aqui, a transformação dele, né, num açúcar mais não refinado, né, um açúcar, abre aspas, mais grosso. Então, esse açúcar ele vai ser refinado na Holanda. E aí é importante a gente entender um pouquinho dos mecanismos de trabalho, pessoal. Então, quanto mais trabalho envolvido na produção de um determinado produto, seja ele qual for, mais caro esse produto fica. Então, na prática, quando esse açúcar chega na Holanda e a Holanda transforma ele em açúcar refinado, né, o açúcar branco, a Holanda também domina, nesse momento, as rotas comerciais europeias.
Então, ele pega esse produto, trabalha ele internamente e revende para a Europa. Né? Então, a grande parte do lucro, né, fica com os holandeses, na verdade. Não fica nem com os portugueses, menos ainda com os senhores de engenho aqui no Brasil. Então, esse é um dado interessante da economia açucareira. Né? Não é à toa que a gente vai ver que os holandeses tentam e conseguem invadir o Nordeste brasileiro justamente por causa disso. Eles cortam o atravessador que é Portugal. Né? Mais adiante a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Bom, pessoal, o engenho ele é uma unidade produtiva, mas ele também é um microcosmo social, digamos assim. Né? Já que essa sociedade é uma sociedade ruralizada, em geral, o senhor do engenho ele sai dali para poder fazer a venda do produto no porto mais próximo. Né? Aqui no Nordeste a gente pode falar de Salvador, né? De Recife, os dois grandes portos aqui. Então, basicamente, o sujeito está na fazenda, ele vai na cidade para poder fechar negócio, comprar escravo, resolver uma questão ou outra de produto que ele compra que vem da Europa e ponto. Né? A vida social desses sujeitos aqui gira em torno da fazenda, que a gente vê que tem basicamente a casa grande, né? Habitada pelo senhor do engenho e a sua família. Do ponto de vista antropológico, a gente está falando de uma família estendida, né? Monogâmica estendida, patriarcal, em que o senhor do engenho, né, controla a sua esposa, seus filhos e noras, tá bom? As suas filhas vão morar com outras famílias. Lembrando que essas famílias casam entre si, né, justamente para manter o poder econômico e também o poder político, tá? Então, nós vemos aqui, ó, esse microcosmo, nós temos lá a senzala lá em cima, né? Claro que a senzala nem de perto era algo tão bonitinho assim, né? As senzalas eram, em geral, de péssimas condições. Né? Tem a capela, né? Nós temos aqui a moenda, a cozinha do açúcar, enfim, nós temos todo um microcosmo aqui. E no entorno, a plantação da cana-de-açúcar, tá bom? Era comum também, pessoal, muitos donos de terra não terem, perdão, o engenho. Então, eles plantavam, né? Mas na hora de moer a cana, eles levavam para um engenho específico. Isso também acontecia dado, né, o elevado preço para você montar um engenho, tá bom? O modelo produtivo é um modelo clássico, né, que a gente chama de plantation, ou seja, monocultura, ou seja, um produto só, tá? Grosso, né, obviamente. Latifúndio, ou seja, extensas terras, né? Um grande espaço de terra para poder produzir. Lembrando que a terra, nesse momento, ela é doada, né? Ela não é vendida, não oficialmente, mas como não há nenhum tipo de fiscalização, então se o sujeito ele ganha, sei lá, uma sesmaria, né? Que são 6 metros para lá e para cá, é óbvio que ele vai, ó, aumentando. Não tem fiscalização, então era muito comum que esses sujeitos também fossem aumentando a sua fazenda, né, de acordo com a sua vontade. Não tivesse quem reclamasse a terra, ele vai, tá bom? A escravidão, né, é a grande força de trabalho, é o braço escravo, inicialmente o indígena. Quando os conflitos se agravaram, entram os jesuítas, né, a gente já viu, os jesuítas tentam separar os indígenas dos homens brancos, né, dos portugueses, e, ao mesmo tempo, o tráfico negreiro ele se mostra um comércio extremamente rentoso. Né? Então, a gente vê um casamento de alguns fatores. Né? Sem dizer que o africano ele já está mais acostumado ao trabalho pesado, ele já está imune a algumas doenças do português, ele já sabe trabalhar, né, no trabalho agrícola, coisa que o indígena não faz. Tá bom? A propensão do indígena a resistir é maior, mesmo porque ele tem mais domínio geográfico sobre a terra. Né? Então, a gente vai ver uma monocultura, cana-de-açúcar, o latifúndio, a escravidão, primeiro indígena, depois africana, e uma produção voltada para o mercado externo. Então, esse é o modelo clássico que a gente chama de plantation, tá bom? Aqui à esquerda, a gente vê as principais rotas do tráfico negreiro para a América, pessoal. Então, números aproximados apontam que algo em torno de 10 milhões de indivíduos foram escravizados e trazidos para a América. Desses 10 milhões,
algo em torno de 4 vieram para o Brasil. Então, o Brasil ele consumiu 40% de todo o tráfico negreiro, de todo o mercado de tráfico negreiro durante todo o período colonial. É muita coisa, né? Se você levar em consideração que os primeiros escravos estão chegando aqui, arredondando lá para a década de 1570, perdão, e a escravidão, né, o tráfico negreiro acaba no Brasil em 1850, né, para arredondar, a gente está falando aí de 180 anos, de 280 anos, né? 380 anos, né? O professor de história não é bom de matemática, é 600, 700, 800. Pronto, 300 anos. Então, pessoal, em 300 anos, 4 milhões de indivíduos é muita coisa, né? Sem levar em consideração os que nasciam aqui, né? Apesar da natalidade ser baixíssima. Bom, essa sociedade aqui, pessoal, ela tem algumas características bastante marcantes, né? Então, a gente vê aqui à esquerda essa pirâmide social, ok? A mobilidade, pessoal, ela é muito baixa. Ela tende a ser imóvel. Por quê? Porque, como é um mundo rural, a tendência é que o escravo continue escravo até morrer, né? Em casos pontuais, esses indivíduos poderiam se tornar homens livres, ok? Era comum, por exemplo, um senhor de engenho ter filhos com a escrava, né? E quando estava morrendo, danou-se de querer arrepender, né? Descobriu que poderia ir, sabe-se lá para onde, então ele se arrepende, alforria ela e o filho, ou só o filho, né? Continua sendo tratado, né, de uma forma, ele não é integrado à família, esse menino, essa menina, mas pode virar uma pessoa livre, tá bom? Então isso acontece, né? Ou em alguns mecanismos como a brecha camponesa que a gente vai ver, mas a tendência de um homem escravo se tornar um homem livre, né, é muito baixa. Existia, porém é muito baixa, tá bom? Então, nós estamos falando de uma vida rural, né, em torno daquele microcosmo sociológico que é a Casa Grande, né, e a Senzala, do livro do Gilberto Freire. Ela é litorânea, a gente vê aqui no mapa da direita, então, em geral, não avança para o interior do Brasil, né? Mesmo porque não se presta à plantação da cana-de-açúcar, né? Está muito mais para dentro. Sem dizer também que esses caras não conhecem muito bem o litoral, e outro grande fator, os indígenas estão ali. Então, não dá para avançar muito para dentro, não, né? Tirando um ponto ou outro, a situação é um pouco mais complicada, né? É uma sociedade que a gente vê aqui que é hierarquizada, patriarcal, porque, né, o senhor de engenho, ele é a autoridade máxima. Na prática, ele é a autoridade máxima ali dentro do microcosmo dele, que é a fazenda, né? Inclusive, até muito mais do que o padre, né, o pároco que está ali naquela capelinha. Que, afinal de contas, não há limite para o exercício do poder desse sujeito. Ainda que existam limites legais, os limites práticos eles são bastante inofensivos, eu diria, quase que inexistentes, né? Então, a gente vê aquela família extensa, né? Muito comum, que a gente vê em algumas novelas de época, né? O pai, a mãe, os filhos, as esposas dos filhos, como eu disse, as filhas vão para outras famílias, né? Os casamentos são alianças políticas, né? O casamento entre duas pessoas que se gostam não é comum, tá? Eventualmente, duas pessoas que casam podem até se gostar, mas isso não é um pré-requisito, não. O pré-requisito é que pertençam basicamente à mesma classe social, né? E é uma sociedade voltada para agroexportação. Então, os olhos desses sujeitos estão lá fora, né? Aqui também a gente vê, retornando aqui nesse mapa da direita, a gente vê que o Nordeste ele é o principal eixo econômico do Brasil nesse momento, né? Então, é importante a gente prestar atenção nisso. Não é à toa que a primeira capital está em Salvador, né? Justamente pela proximidade com a zona produtora de cana-de-açúcar, tá bom? Outra coisa importante que a gente vê aqui, pessoal, é a produção
não só a produção da cana-de-açúcar, mas também de outros produtos, e uma comparação entre a produção do açúcar, outros produtos e a população brasileira da época, né? Então, a gente vê aqui aumentando de 1.550 aproximadamente 150 mil habitantes, já para 1.800, algo em torno de 3 milhões e 300 mil habitantes. Retomando aqui, então a gente vê, né, esse gráfico aqui da relação entre a produção de açúcar e a produção de outros produtos, né? Como eu tinha dito, né, do ponto de vista individual, né, o açúcar foi o produto que a gente mais exportou aqui, né? O somatório de outros produtos que a gente vê ali já em 1800, então num contexto já pós-decadência da produção açucareira, né? Ainda assim, do ponto de vista, né, individual, o açúcar continuou sendo o nosso produto mais exportado durante todo o período colonial. E para a gente terminar aqui, pessoal, é muito importante que a gente saiba o seguinte: as relações escravistas, né, elas eram muito tensas, né, muito violentas, não só do ponto de vista simbólico, mas também do ponto de vista físico, né? Os castigos, as mutilações, né? E toda aquela violência que a gente já conhece. Entretanto, pessoal, é sabido também que a ferro e fogo não dá para levar esse tipo de vida durante muito tempo. Né? As explicações do ponto de vista psicológico para a escravidão são muito complexas, né? Eu não vou entrar aqui porque não é o nosso mérito, mas a gente vê que, do ponto de vista sociológico, né, a gente consegue ver algumas brechas, né, algum tipo de acomodação, ainda que muito tensa e desvantajosa, obviamente. Então, há mecanismos de acomodação, né, dessa relação escravista. Né? Entre esses mecanismos, né, um conhecido é que, por exemplo, dentro das senzalas punham-se pessoas de etnias diferentes, né, para dificultar a comunicação entre elas, mas a gente vê também uma certa negociação, tá bom? Entre senhores e escravos. E leia-se negociação, pessoal, não como negociação de hoje, né, que dois indivíduos livres, né, chegam a um acordo comum. É uma negociação, sim, mas desvantajosa, né? Há uma relação de poder entre senhores e escravos e há uma desvantagem nítida entre esses escravos, né, os, e os seus senhores. Entretanto, muitos desses senhores abriam espaço para o que ficou convencionado chamar brecha camponesa, né? Ou seja, era concedido pequenos lotes de terras para esses escravos, né, que poderiam trabalhar, né, em dias específicos, ou sábado, ou domingo, né, ou em alguns momentos, e que esse trabalho, né, o usufruto desse trabalho, muitas vezes ele alimentava, né, o entorno da fazenda, né, a fazenda em si, porque, afinal de contas, a preferência era cana-de-açúcar, cana-de-açúcar, cana-de-açúcar. Bom, mas tem que comer também. Quem é que produz esses pequenos alimentos? Muitas vezes são escravos nesse mecanismo de brecha camponesa, né? Então, é uma forma de você controlar, você alivia a pressão, né, deixando esse sujeito trabalhar e se apossar um pouco, né, daquilo dali que ele consegue produzir, né? Arroz, feijão, mandioca, enfim, produtos básicos, né? De certa forma, você controla e mantém a ordem escravista. Sempre, 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 pessoal, de modo muito tenso, tá bom? Com isso, a gente consegue o quê? Né? Os senhores conseguem o quê? Ainda que de forma relativa, eles minimizam o custo da manutenção e da reprodução da força do trabalho, tá bom? Então, o escravo que tinha um pedaço de terra, conseguia constituir família, outra coisa muito difícil, porque em geral vinham dois homens para uma mulher, a tendência desse sujeito é, de alguma forma, se acomodar à situação. Quando eu digo acomodação, é do ponto sociológico, tá bom? É se ajeitar, ainda que fosse tenso, tá bom? Então, a tendência desse sujeito era a acomodação, de alguma forma, né? Então, isso permite que esse sujeito, né, aceite a escravidão, né, ainda que de forma muito tensa, né, faço questão de frisar, mas ele aceite de uma forma menos violenta. Então, muitos desses sujeitos tendiam a não se rebelar, né? É claro que a rebelião ela corria solta, né, como eu disse,
podendo destruir os engenhos, né? Esses mecanismos diários de resistência, né? Incêndio da colheita, né? Fazer um trabalho mais moroso, destruir uma peça, né? Essas são formas de resistência, né? De micro-resistências, mas maiores também, né? Uma rebelião velada e a própria fuga, né? Para a criação dos quilombos que existiram ao longo do período colonial às centenas, tá bom? Então a gente vê que alguns desses escravos, inclusive, poderiam vender os seus produtos e conseguiam acumular dinheiro para poder comprar a sua alforria. É claro que ele pagava mais caro do que, abre aspas, ele custou, né? Então, se ele custou 100 para o senhor vende a ele, sei lá, 120, 150, ainda tem um lucro. Aí depois o senhor vai lá e compra outro escravo. Então, pessoal, a situação sociológica da escravidão ela é muito complicada e ela depende de negociações, muitas vezes, que mudam de engenho para engenho. Então, alguns senhores eram mais complacentes, por exemplo, com manifestações religiosas, outros eram menos, né? Alguns eram mais complacentes no que diz respeito à brecha camponesa, outros menos. Então, havia todo um meio termo em termos de relação social, né? Sempre muito tensa, mas com o objetivo de minimizar a pressão que era a escravidão. Então, isso foi uma das formas, do ponto de vista sociológico, tá bom? Que esses sujeitos encontraram para tentar acomodar uma situação de escravidão.